esposa, eu preciso saber se essa profecia tem procedência de Deus ou não. Lógico. Paulo está dizendo para mim, olha, o profeta está falando, julgue o que ele está falando. Falou em língua, mas de jeito nenhum. Não é para dizer amém a toda a profecia. Eu tenho que testar o espírito, pessoal. Eu tenho que testar o espírito, não o profeta. Não, tem. Isso Valeu? aí, eu acredito. Só adendo, você vai continuar, é muito bom, mas quando Deus usa é tão... como é que fala? É natural, é espontâneo, não é a hora que eu quero. Não, Pedro não queria falar para Jesus que ele ia no lugar, não. O senhor não vai, Jesus, sai para lá, Satanás. Eu acho que Deus não E expõe. Pedro estava falando para ajudar Jesus. Pelo amor de Deus, foi uma vergonha o cara lá. Aí depois orou, caiu no chão lá. E viva ela. Ela não tem erro, gente. Nós é que somos errados, a visão nossa é errada quando a gente só enxerga a coisa da alma. A alma é negócio com o homem aqui. Pode ir, Mara. Você estava falando sobre o Espírito Santo, quando é Espírito Santo, quando não é, que espírito a gente deve saber de onde provém. Allan Kardec, ele era da Igreja Católica, e quando ele começou a discordar o que ele estava vendo dentro da igreja, que também estava dentro da palavra, ele começou a fazer o que ele montou, que é a reencarnação, segundo a palavra de Deus. E quando ele percebeu a besteira que ele fez, ele se matou sobre a reencarnação. Olha, eu vou ler os dons, eu vou ler alguns dos dons espirituais. E aqui está escrito assim: a outro pelo mesmo Espírito fé, outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outro operações de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos. Ora, se entre os dons, a diversidade de dons espirituais, que está no capítulo 12 de 1 Coríntios, um dos dons é o de discernir. E se isso é dom, tem gente que pode discernir e tem gente que não pode discernir. De que maneira fica aquele que não pode discernir? Como é que ele se protege? Como é que ele sabe, ele pode saber a procedência? Como é que ele pode ter segurança no ambiente, até mesmo dentro da igreja, entre os irmãos? Se nós estamos falando que existe um dom de discernir espírito. Meu mano, deixa esse pouquinho. Aquele rapaz que cantava aqui na igreja, que me dava a voz indiana, pelo amor de Deus, aquele homem era demoniado. Aí você pega isso, Marcos, como profissional. Você tá na área, Ele não precisa nem discernir, né? Eu sei que Já vê no estereótipo. Nós, como profissional, você não sente quando o cara é mentiroso ou quando ele tem um espírito de bobagia, ele fala. às vezes não dá para saber. Mas aí nós temos que orar. Aí eu oro, Senhor, tem misericórdia, Senhor. A oração também não é garantia de que resolve. Mas aí tem oração. Eu e a Raquel, a gente entra em oração. Quando tem assim algum negócio. Não é julgar. Quem tem discernimento, ele não julga, ele Depois sabe. eu pego assim, Marcos. Não, Mas é o Espírito Santo. Eu tenho discernimento. você consegue, outra pessoa não consegue. Então você tem Só olhar assim, outro dia eu acabou o culto aqui, quando eu olhei uma turminha dos alunos que tinha vindo, eu falei, pescoço, o que é esse cara aí? Pode falar. Alô? O cara depois do culto, um grandão aqui na frente, falei, ixi, já vem pra cima de mim, eu sei que vem pra cima de mim. Ele queria mais eu começo a desvencilhar o olhar, né? Rico, ricaço, cheio de si. Depois eu conversei com o Zé e falei, nossa, fui jantar com ele. Deitou no púlpito, ergueu a perna. Falei, é que eu não vi, porque isso não é a casa dele. Isso aqui não é a casa dele. O cara pensa que tem dinheiro, irmãos, ele domina o mundo. Ele pode mandar E andar para. Quando eu olhei, eu senti mal. Falei, nossa, lá vem o bicho. Acabando o culto, é um perigo para vir os bichos. Acabou o culto, o pregador pregou lá em Gideões, pá, a irmã levanta. Agora, irmãos, Deus vai falar. Falou, pelo amor de Deus, a senhora senta aí, porque Deus já falou. Agora vai falar o escambau, meu filho. O que é isso? A igreja de Deus não é bagunça não, viu? Muita gente, ai, coitadinho, coitadinho nada. Se deixar o diabo, deita e rola. Deita e rola. Vai lá te perturbar depois da benção. Recebe uma benção aqui, sai ali, já vem o bicho pra cima. É alguma encrenca, algum compromisso. E tem gente que deixa se usar, né? Então, mas o que eu falei pro senhor já? Vocês são culpados. Falava o nome de vocês que não estavam. Mas é lógico, eles conhecem nós mais do que a gente mesmo. Ele falou que ligava até para o Zé Luiz. Já falei 1000 vezes, não dê dinheiro nenhum para quem entrar pela primeira vez aqui. Já falei para vocês tudo. Não dê. Que é sem vergonha e safado. Cara, eu
O Marião estava no meio. A Liliane quer falar. Deixa a Liliane falar. Ele vai no banheiro lá, aí depois ele ficava pegando um monte de morfina na coxa. Mas isso daí... Liliane quer falar, gente. Quando o pastor o senhor leu sobre os dons, que tem o dom de discernir os espíritos, né? Eu acredito que há diferença, sim, que aquele que tem o Espírito de Deus discerne bem, né, todas as coisas, né? A verdade. Então, isso todo mundo tem, que discerne o que é a verdade. Em toda a verdade. O Espírito Santo de ele Deus vai guiará em toda a verdade. verdade. Agora, o dom, aí já acho que é específico. Mas entenda, lembra do que Jesus falou em Mateus 24? Se fosse possível, ele enganaria escolhidos. Mas, Mário, Que vai vir com sinais, com prodígios e mentiras. a Bíblia fala assim, Mário, que ele falou assim, ó, que ele mandaria o Espírito da verdade, que é o momento que nós estamos vivendo hoje. E aqueles que não creram nessa verdade, Deus mandaria o Espírito do erro, e eles acreditariam. Mas, exatamente. Agora, Jesus deu algumas ferramentas, que são específicas. Eu tenho a impressão que não é só oração. Eu tenho a impressão que, por exemplo, você conseguiu identificar, mas quantos que estavam na igreja, vendo a mesma pessoa, É verdade. e não conseguiram perceber? Maioria, né? A maioria de nós, porque é um dom de discernir espírito. Pessoal, se está dizendo na Bíblia que falem os profetas e os outros julguem, que a Bíblia Não pode ter também... medo, viu, Mané? De ser assim. Tem? Não pode ter medo. Não, a Bíblia está mandando eu julgar o que está sendo falado. Porque Deus sabe o que está acontecendo. Está acontecendo um movimento espiritual e nós estamos sendo envolvidos. Agora, como é que eu vou saber? Você acha que Deus vai... Que o diabo deixa, ou que o diabo tem interesse em deixar quieto a palavra de Deus fluir normalmente? Não. Característica maior, isso é uma característica, é uma das maiores safadezas que tem, essa do inimigo, de poder imitar e deturpar. Ele faz igual, ele fala da Bíblia, ele fala coisas que ele te exorta, cadê a Bíblia? Eu li tem um testemunho nesse livro aqui, de uma chinesa, que escreveu uma carta pro autor do livro, dizendo isso. Olha, se levantou uma pessoa aqui, que num determinado momento, uma luz aparecia sobre ela, e ele começava a revelar até mesmo o pecado dos irmãos, dentro da igreja, e está escrito aqui, tem uma carta enorme. Olha, gente. E começou a falar, e tudo que falava era verdade. E num determinado momento falou, vamos ler Coríntios 13:13. Vai ler Coríntios 13:13. Permanece